sabe os nomes, 16, sabe todas as famílias linguísticas do planeta, a história linguística da Europa, os casos, os dialetos da Albânia. Mas depois quer ir para a Biologia. Pronto. Eu digo-lhe, e ele gosta também de genética. Genética é linguagem também, não é? Três câmaras. Uma coisa boa é que isto fica no Facebook e depois qualquer pessoa pode acessar, mesmo quem não veja em direto. Boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Café com Letras. O nosso convidado desta noite é Itamar Vieira Júnior, escritor brasileiro de 44 anos, geógrafo de formação, doutorado em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia e que viu a sua vida transfigurada em 2018 ao vencer o Prémio Leia com o seu primeiro romance, Torto Parado. Eu conheci o Itamar poucos meses depois, em fevereiro de 2019, justamente quando lançou o livro em Portugal. Aliás, foi lançado primeiro em Portugal antes do Brasil, e provavelmente nem ele nem eu imaginávamos o que viria depois. Foi uma verdadeira explosão, um fenómeno quase sem precedentes, um dos maiores fenómenos editoriais no Brasil das últimas décadas. O que aconteceu foi que o livro foi publicado no Brasil e não só ganhou o Prémio Jabuti de ficção, que é um dos mais prestigiados, como também o Prémio Oceanos. E, entretanto, tornou-se um fenómeno, quer de crítica, quer dos leitores, que foram passando palavra, e chegamos a 2023 já com mais de 500 mil de livros vendidos só no Brasil e quase 1 milhão no resto do mundo, porque o livro foi traduzido já para mais de 20 línguas. Há uma adaptação a série televisiva a ser feita pela HBO. Portanto, o livro tornou-se, de facto, ganhou vida própria e transformou completamente a vida do Itamar. Provavelmente o Itamar já está muito farto de falar sobre a transformação radical que isso trouxe à sua vida. Eu gostava de começar por outra questão, que é tentar perceber porque é que este livro, em particular, O Torto Parado, entretanto, só para explicar o que aconteceu depois, o ano passado foi lançado cá em Portugal Dora Amar ou a Odisseia, que é um livro de contos que recupera contos que já tinham sido publicados até antes do Torto Arado e outros que foram escritos depois. E já este ano foi publicado ao mesmo tempo em Portugal e no Brasil Salvar o Fogo, que é o segundo romance do Itamar, sobre o qual falaremos bastante nesta conversa, mas eu gostava de começar pelo Torto Arado e tentar perceber o que é que há neste romance, o Torto Arado, que despertou esta paixão tão intensa nos leitores brasileiros, e não só, no mundo todo, sobretudo porque na literatura brasileira mais recente, quase sempre dividida entre dois extremos, o polo São Paulo e Rio de Janeiro, a grande parte da literatura que tinha sendo feita nos últimos anos era uma literatura urbana, atual, contemporânea, mostrando os problemas todos sociais que o Brasil tem, graves, as favelas, etc. Uma escrita muito urbana e muito atual. E o Torto Arado é quase o oposto disso. Quer dizer, é um livro que se passa no sertão da Bahia, no final, mais ou menos, não há datas assim muito precisas, mas no final do século XIX, num período em que a escravatura já foi abolida, mas na prática os antigos escravos caíram noutro tipo de servidão, ou noutros tipos de servidão, e de certa forma é como se a escravatura não tivesse na prática acabado, e com personagens fortíssimas, mas que parecem atípicas, não diria anacrónicas, mas atípicas da literatura que ia sendo feita no Brasil. Porquê é que, de repente, as pessoas se apaixonaram tão intensamente pelo teu livro?
Já conseguiste Ele perceber? já começou com a pergunta mais difícil. O microfone está funcionando bem? Tá. Sim. Tá bom. Ele começou com a pergunta mais difícil, porque eu já vi tanta gente perguntar sobre isso. E já vi perguntar não só a mim, mas perguntar aos editores. Rosário, minha editora, talvez já tenha tido que responder sobre isso. Que às vezes a imprensa do Brasil a procura, não só Rosário, mas procura lá os editores do Brasil também. E eu já vi agentes literários, profissionais do mercado livreiro tentando responder sobre o que é que aconteceu com esse livro. E cada um tem uma resposta e nenhuma me satisfaz. Não sei se satisfaz aos leitores. Mas é muito curioso. Eu ainda falava, agora há pouco a gente jantou, eu falava com o Zé Mário, com o Gaspar, o diretor da Biblioteca de Oeiras, e eu dizia, mas é uma história simples, é uma história... Bom, enquanto eu escrevia, eu não imaginava que o livro fosse encontrar tantos leitores. Primeiro porque é uma história, se a gente for considerar o que é que vinha sendo produzido na literatura brasileira, publicado, é uma história que se passa numa comunidade rural, num tempo indeterminado. É uma história que soa até um pouco anacrônica, se a gente pensar que o mundo é cada vez mais urbano, cada vez a gente se preocupa menos com as questões do campo. Mas era a história que eu precisava escrever, era a história que eu queria escrever. Eu acho que isso é muito importante. E talvez eu quisesse escrever pelos mesmos motivos que os leitores gostariam de ler. Né? Afinal, nós que escrevemos estamos tentando refletir sobre nosso tempo, sobre nosso espaço, sobre nossa história. E essa era parte da minha história, do meu espaço, da minha história também. E eu prefiro ficar, Zé Mário, com a resposta dos leitores. Cada um me procura a sua maneira para dizer por que este livro foi um livro que o tocou, né? Por que este livro se tornou um dos livros preferidos de sua vida, porque esse livro foi tão comprado por ele para presentear outras pessoas e porque dali se tornou uma comunidade, quase um fenômeno da cultura pop, né? Ouvi dizer que até há um grupo de... Tem um grupo autônomo que eu não tenho nenhuma... Tortuareiras. É uma coisa até... fenômeno de rede social mesmo, essa relação com o mundo pop. Acho que no Brasil, por exemplo, o livro não é nada pop. O livro não é nada pop. Nada. Mas no Brasil, a capa do livro, muitas pessoas tatuaram a capa do livro no corpo. Aconteceu também de obras de arte serem feitas a partir do livro, pinturas, bordados, cerâmica, telas, até uma música. O Rubel, inclusive, vai fazer acho que uma turnê aqui em Portugal nos próximos meses, ou este mês ainda. Teatro também, não é? Teatro, uma peça de teatro circulando já na Europa há um ano, Europa e Estados Unidos. Ou seja, eu não esperava que nada disso fosse acontecer. Mas o que é que os leitores me dizem sobre essa história? Quando eles me procuram, acho que eles estão pouco preocupados com os aspectos formais da história, com aquilo que a história pode representar do ponto de vista estético para a literatura, mas eles estão muito interessados na mensagem que a história traz e no que a história carrega. E cada pessoa... O Brasil é um país que se urbanizou tardiamente. Se a gente comparar com a Europa, é um país que se urbanizou tardiamente. E essas pessoas, elas migraram muitas vezes para a cidade, para tentar vida, em busca de trabalho, mas essa memória do campo ainda faz parte da vida de muitas famílias. É uma memória que ainda acompanha as gerações que não nasceram no campo. Eu acho que também reflete um pouco o Brasil se encontrando com sua própria história. Porque durante muito tempo vigorou no Brasil a ideia de que o Brasil era uma democracia racial, era um país miscigenado e um país que não tinha nenhum problema, né, com essa miscigenação. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Há clivagens sociais que estão baseadas em raça e classe no Brasil. E as pessoas, hoje, essa geração leitora, essa geração que faz parte, né, que é a sociedade brasileira de hoje, em sua grande maioria, é uma geração que já tem consciência dos problemas históricos do país.
E talvez se deparar com isso numa história como a de Torturado signifique muito para eles. É de que a gente deve valorizar as nossas origens, que a gente deve compreender a nossa história. Eu só consigo explicar pela explicação que os leitores me dão, porque tudo que os agentes, que os editores, que o mercado livreiro falou sobre essa história, eu acho que não é aquilo que o leitor espera e não é aquilo que o surpreende também. Então, já agora, já deves ter ouvido muitas teorias e explicações. Eu quero avançar duas, e depois, se quiseres, comentas. Duas possíveis explicações para o sucesso do Torturado. Uma tem a ver com uma coisa que tu já mencionaste, que é um aspecto que já mencionaste, que é a necessidade de ver representada na literatura brasileira, que provavelmente ainda não havia, esse tipo de realidade. A questão da raça, a questão da pertença a um território, a questão dos crimes como a escravatura que aconteceram no passado, mas que ainda têm ecos e sombras que permanecem na sociedade brasileira, e esses aspectos estão no teu livro e se calhar não estavam ainda suficientemente representadas na literatura brasileira. Eu acho que tu não fizeste isto programaticamente, ou seja, tu precisavas de contar a história, mas tiveste a felicidade de essa história corresponder a uma necessidade que se calhar as pessoas ainda nem sequer sabiam que tinham. Isso era a primeira explicação. A segunda tem a ver com a força brutal da primeira cena do livro. Porque muitas pessoas já leram o livro. O livro não é um spoiler, porque é logo no princípio, acho que não. Mas começa com duas irmãs que descobrem uma faca, não é? E a faca como um instrumento de potencial agressão, e elas tocam com a língua na lâmina e cortam-se, e uma delas deixa de poder falar. E essa carga simbólica fortíssima de alguém que deixa de poder falar, comunica de outra maneira, gestualmente, mas perde a fala. E a importância e a forma como depois o livro se organiza também, de certa forma, para dar voz e para dar fala a quem na história nunca teve fala. Eu acho que esse aspecto simbólico, que é logo, com uma cena muito forte e muito intensa, logo de início, não só puxa o leitor para dentro do livro, não é? Quer saber o que é que vai acontecer a estas personagens, como tem esse lado quase de simbolismo de este é um livro que finalmente vem dar voz a pessoas que não tinham voz na literatura brasileira. O que é que tu achas? Eu conheço literatura brasileira porque antes de ser escritor eu sou leitor. E eu sempre me coloco como leitor. Quando me pedem para falar sobre livros, sobre literatura, eu estou relatando a minha experiência de leitor. Claro, quando eu preciso falar como escritor, eu falo. Mas eu acho que pesa mais forte em mim essa experiência de leitor. E eu conheço muito a literatura brasileira. E eu acho que a literatura brasileira, por exemplo, da primeira metade do século XX, é uma literatura que se voltou, em parte, para as origens do país, para a diversidade social e étnica do país, ainda que fosse um outro tempo. E isso não se apresentasse de uma maneira crítica em sua complexidade, como se percebe hoje. Recentemente eu li uma crítica, eu tento não ler, mas às vezes é inevitável. Eu li uma crítica sobre o Romance Novo, e por acaso quem escreveu essa crítica foi a professora Regina Dal Castagni, que eu acho que hoje ela é uma das mais experientes especialistas na literatura brasileira. E ela fala sobre muitas coisas, ela remete à escrita destes livros, a estes romances que eu estou falando, mas ela faz uma ressalva no fim. Ela diz assim, embora lembre um pouco estes romances, nunca foi escrito a partir deste ponto de vista, nunca com estas personagens, nunca com a complexidade que estas personagens carregam. Ou seja, eu acho que é isto. Durante muito tempo, conhecendo a literatura brasileira contemporânea, eu sentia falta de me ver representado nessa história. Não porque eu tenha nascido no campo, né? Não porque eu não seja uma pessoa urbana que frequentou a universidade, que possa elaborar um saber erudito. Não por isso, mas de pensar nas minhas origens sociais e étnicas. E eu não percebia isso na literatura brasileira contemporânea, com honrosas exceções. E acho que nós que escrevemos somos muito movidos a escrever aquilo que não existe, de fato.
aquilo que não encontramos. Acho que é a Toni Morrison que diz assim, em algum momento, nos seus ensaios, ela diz: se você procurou por um livro e não encontrou este livro, então escreva este livro, né? Ela se dizia movida por essa certeza. E acho que, em alguma medida, eu também me movi por isso. Era o que faltava, era o que eu sentia falta na literatura brasileira contemporânea. Por quê? Porque quando... a origem do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós no campo, muita dessa memória se falava em casa, mas para mim era uma coisa que estava no passado. Eu, por necessidade mesmo de trabalhar, eu fui trabalhar no campo do Brasil, depois que eu me formei como geógrafo, e eu me lembro da perplexidade, da surpresa. Primeiro, quando eu cheguei no campo, de achar que o campo era um lugar despovoado, onde habitava poucas pessoas e que ali não acontecia nada. Era justamente o contrário. Depois, a minha perplexidade veio. Eu conheci o campo brasileiro, ou seja, pelas histórias contadas pela família, ou pela literatura, a literatura mesmo brasileira. Eu estou pensando em autores como o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa. E esses autores traziam uma referência do campo que já tinha 50, 60, 70 anos. E a minha perplexidade foi chegar ao campo e encontrar que as coisas continuavam tal e qual era nestes romances, né? Tal e qual existiam nestes romances. E isso, para mim, foi um choque num primeiro momento. Depois, como eu venho das ciências humanas, embora a literatura venha muito antes na minha vida, mas eu fiz o meu percurso acadêmico nas ciências humanas, geografia, antropologia, estudei muito sociologia. Eu tinha uma leitura histórica e social que não era a mesma mais, né? Muita coisa aconteceu nesse interstício e eu percebia que ali existia uma representação quase épica e trágica da história brasileira. Mas essa representação épica e trágica, ela não estava por trás de grandes eventos, que são as guerras, né? Os grandes deslocamentos na vida populacionais. Cotidiana, né? Era a vida cotidiana que guardava tudo isso. Eram as pessoas. Tanto que são livros, ainda assim, que tragam à luz a história, um pouco da história do Brasil, ou o que eu penso sobre a história do Brasil, mas são livros que são feitos de pessoas, de gente, né? São essas personagens que, a partir das suas singularidades, vão falar um pouco vão nos apresentar um pouco do Brasil. E eu acho que isso foi determinante para que eu dissesse, não, aqui, e não foi no primeiro momento que eu disse, quando eu me encontrei com essa realidade que eu disse, eu vou escrever sobre isso. Foram anos de convivência que me levaram a imaginar, não, aqui na história desta pessoa, na história desta mulher ou deste homem, com toda a sua dificuldade, com toda a sua deficiência, falta de letramento, falta de escolaridade, falta de vida, de possibilidade de se integrar à sociedade mesmo, existe uma história muito mais poderosa. E aí foi esta consciência que me fez querer escrever essa história. Mas daí a gente pensar, essa história foi escrita para encontrar leitores? Não. Eu estava satisfazendo, a princípio, uma necessidade pessoal, que era transformar tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que eu percebia, toda uma história que, no fundo, também era uma história que pertencia a mim, numa história que merecesse ser contada, né? Com toda a sua... Mas jamais, com toda a sua verdade, com toda a sua singularidade, mas jamais imaginei que esse interesse não fosse apenas meu, fosse interesse de outras pessoas também. E o percurso desses livros tem mostrado isso, que este é um interesse de outras pessoas. Eu estou falando só da realidade do Brasil. Aí a coisa se complica quando me dizem é um livro que foi traduzido, foi adquirido por editoras estrangeiras. Eu já estive na Alemanha, no Japão, na Argentina, na Colômbia. Então aí se calhar já é uma dimensão universal. Exato. Não é? Semana que vem estou na Espanha. Porque os editores se interessaram por essa história. Aí eu já não seria capaz de dizer.
Mas a minha editora talvez possa dizer que, no fundo, todos nós, quem escreve está narrando a experiência humana. A experiência humana ela é muito diversa, mas tem valores que atravessam todas as culturas. Acho que todos nós compartilhamos um sentimento todos nós sabemos o que é sofrer. E sofremos em diferentes culturas, mas ainda assim sabemos o que é sofrer. E a gente pode se sensibilizar com essa dor do que é sofrer. Todo mundo sabe o que é liberdade, em algum momento se sentir restringido de liberdade e valorizar o que é a liberdade. Talvez essas personagens carreguem isso. Todo mundo sabe quanto é bom cultivar certa dose de coragem também. E estes são valores universais. Talvez por isso leitores de outros lugares também se interessem por essas histórias. Eu falo como leitor, porque eu como leitor eu leio de tudo, né? Eu troco sempre referências, troco leituras, falo das minhas leituras, outras pessoas falam de suas leituras e aquilo me interessa. Não importa se é um livro escrito por uma coreana, por um sul-africano ou por uma chilena. O que importa é que ali ainda essas histórias guardem um pouco dessa experiência humana que é universal, né? Que pertence a todos nós. Eu acho que há vários pontos de ligação entre o Torturado e o Salvar o Fogo. E curiosamente, eu diria que um dos aspectos essenciais é que são os dois livros que falam sobre a importância da terra e da usurpação da terra, por um lado, e da defesa do direito à terra. E embora em tempos diferentes, as personagens têm uma luta que é similar. Mas, curiosamente, neste Salvar o Fogo, se o outro era, não há datas precisas, mas final do século XIX, talvez princípio do século XX, este, nós sabemos que o homem já foi à Lua, portanto será 1970, até talvez o princípio deste século, e, no entanto, parece o mesmo tempo. Depois eu vou corrigir aí uma coisa. Okay, mas pode falar, Zé Mário. Não, mas é quase como se houvesse um contínuo entre os dois livros. Obviamente há personagens que também estão nos dois livros, mas aqui é a história de uma família e de uma pequena aldeia, Tapera do Paraguaçu, que obviamente é uma aldeia imaginada, mas corresponde às aldeias que existem na margem do Paraguaçu. E, curiosamente, Tapera, pelo que eu percebo, é uma terra meio abandonada ou uma casa em ruínas, que corresponde exatamente ao que esta aldeia é. De que forma é que tu quiseste estabelecer esta ligação entre os dois livros? São obviamente histórias com diferenças, mas há aqui uma espécie de unidade, de continuidade. Sim. Sobre o tempo de Torturado, esse é o desafio que eu lanço sempre aos leitores. Tanto Torturado quanto Salvar o Fogo, o tempo ele não é... Bom, talvez seja a melhor coisa de escrever, é porque a gente pode manipular o tempo de uma maneira que nos interesse e lançar o leitor o desafio de entender em que tempo se passa aquela história. Eu jamais subestimo os leitores, eu preciso lançar desafios aos leitores. Não é possível entregar uma história absolutamente pronta, a gente deve entregar algo que engaje o leitor a refletir, perceber em que tempo se passa aquela história. Mas Torturado, é uma coisa que acontece de forma recorrente. As pessoas imaginarem o tempo de Torturado pouco após a abolição da escravatura, mas não é exatamente, é mais tarde. Eu vou lançando elementos que fazem o leitor pensar em que tempo se passa essa história. Por exemplo, quando as irmãs sofrem um acidente com a língua, elas percorrem o caminho do hospital, carregadas pelo gerente, pelo homem que cuidava da fazenda, o trabalhador que cuidava dos trabalhadores da fazenda, o capataz, o gerente, no livro aparece como gerente. Elas são transportadas numa Ford rural. A Ford rural, ali no fim dos anos 50, anos 60, início dos anos 70, elas existiam com frequência no interior do Brasil. Quando acontece um atentado que ceifa a vida de um dos personagens de Torturado,
Esses trabalhadores que andavam antes em animais, eles estão em cima de uma motocicleta. E ali já denota que esse tempo é anos 90, quando a motocicleta, meados e fins do ano 90, quando a motocicleta vai substituindo o transporte por animais no campo do Brasil. Alguns elementos vão sendo dados. Em Salvar o Fogo aparece um telemóvel no fim da história. Portanto, porque ali 90, estão tentando um lugar onde o telemóvel aparece possa funcionar com antena. E todos nós sofremos um pouco disso 20 anos atrás, né? A gente procurava um lugar onde o telemóvel funcionasse bem. Não sei em Portugal, mas no Brasil com certeza. Ainda há lugares no Brasil que o telemóvel não funciona bem. Talvez em Portugal também exista. Mas ainda assim, o tempo é manipulado dessa maneira. Mas Salvar o Fogo, falando especificamente de Salvar o Fogo, quando é que essa história surge para mim? Essa história surgiu durante a escrita de Torto Arado. Primeiro, porque para mim era central... Faz um desdobramento, não? Não chega a ser um desdobramento literal, mas tem uma personagem em Salvar o Fogo que aparece em Torto Arado. E eu senti muita empatia e vontade de conhecer a vida desta personagem, mas não havia espaço naquela história para narrar a vida dela. Ela não aparece a princípio em Salvar o Fogo. Aliás, aparecem referências a ela. Como ausente, não é? Como mas a gente ausente. só vai encontrá-la, de fato, na metade do romance. Mas, para mim, essa história surgiu naquele momento e eu sabia que eu não poderia ali fazer um desdobramento e continuar a narrativa dessa história. Mas ainda, para mim, permanecia central trazer à luz, trazer a literatura, trazer a minha escrita, essa relação que todos nós mantemos com a terra e o território, né? Mas eu não estou falando com a terra do campo dos camponeses. Por acaso, nestes livros se trata deste espaço, deste território. Mas eu estou pensando em algo que é vital para todos nós, para a nossa humanidade, né? Nós, seres humanos, não prescindimos do chão da nossa casa, do chão desta biblioteca, das calçadas da rua, da cidade para atravessar. Não há vida humana desprovida do território. E eu penso que os grandes conflitos da humanidade, seja no Brasil, seja em outros lugares, né? Estou pensando na questão palestina, estou pensando na guerra da Ucrânia, né? O que é que está em disputa naquele espaço? Estamos falando desse direito à terra, desse direito ao território, desse direito ao lugar onde a nossa humanidade se reproduz, né? Se reproduz de uma maneira definitiva. Não ter terra, não ter chão, não ter casa é um atentado contra a dignidade humana. E no Brasil vivemos não um tempo, né? Mas vivemos uma história de séculos em que este direito está em disputa, em diversos momentos da nossa história. Recentemente, eu teve o assassinato de uma liderança, talvez tenha chegado aqui a Portugal essa notícia, mas faz poucas semanas uma liderança quilombola, uma senhora chamada Mãe Bernadette, que morava na Bahia, muito próximo a mim. Eu, por sinal, tinha muito contato com ela por conta do meu trabalho como servidor público. E uma semana antes dela ser assassinada, eu recebi 2 telefonemas dela. Um eu consegui atender e falar com ela, o outro eu não consegui. Mas não era para tratar de ameaças, era para tratar de outras coisas que ela precisava, buscando orientação para onde ela precisava ser encaminhada. E ela foi assassinada e tudo leva a crer que ela foi assassinada por conta das disputas de terra e território. Assim como aconteceu com ela, acontece com muitas pessoas ao longo do ano, né? Tem uma comissão da Igreja Católica, paradoxalmente a Igreja Católica que aparece aqui como uma personagem importante neste livro, é uma comissão mais progressista, mais ligada à esquerda, que se chama Pastoral da Terra, que faz a contagem dos conflitos e dos assassinatos. E há poucos anos foram mais de 100 assassinatos num ano, que diz respeito a esses conflitos territoriais, ou seja, para a minha experiência, para aquilo que eu vivia e que eu experimentava, seja no campo, seja na cidade, relatar, trazer essa disputa. A literatura, para mim, era fundamental. E em Torto Arado eu não consegui esgotar isso.
eu pretendo fechar esse ciclo numa outra história, num outro romance. Não sei, fechar o ciclo é muito forte, né? Mas talvez eu consiga fechar o que eu abri com o Torturado. Mas a ideia de Salvar o Fogo, para mim, surgiu enquanto eu escrevia. E essa futura obra também poderá nascer de algo que já existe aqui no Salvar o Fogo? Não, ela para mim já está desenhada na minha cabeça. Eu não sei. Eu só não contei para a editora, assim. Não... Ela também, ela é como eu. Ela não gosta de saber das coisas antes de ler. Ela gosta de receber as coisas prontas. Essa história mesmo, uma vez eu fui contá-la, fui contar a Rosário, e ela disse: mas não me conta muita coisa porque eu vou ler. E eu entendi isso. E de fato, quando ela leu essa história, ela pôde encontrar. Talvez ela nem lembrasse mais do que eu falei, mas ela pôde encontrar aquilo. De uma forma mais fresca pela primeira vez, e eu acho que para quem avalia criticamente tudo isso é melhor, né? Mas essa história já está bem encaminhada aqui, né? Está faltando agora, falta tempo para poder, mas que bom que eu não estou numa fábrica, numa linha de produção. Este romance chega 4 anos depois que eu publiquei Torturado, não sei quando publicarei o próximo, mas eu tenho essa liberdade para amadurecer as ideias, para escrever sobre elas. Não há nenhuma pressão. Foi mais fácil escrever este Salvar o Fogo do que o Torturado? Ou seja, em termos a linguagem, se calhar já era um projeto antigo, o Torturado, e provavelmente demoraste algum tempo a encontrar o registro certo para o livro. Foi mais fácil depois encontrar o registro para este? Eu acho que foi mais fácil, mas o mais fácil nem sempre é aquilo que é desejável, né? Em Torturado eu me lembro que eu tentei contar aquela história de diversas maneiras. Talvez eu tenha iniciado muitas vezes aquela história, sempre tentando uma linguagem que fosse uma linguagem que correspondesse à história, que correspondesse à realidade. E eu acho que eu só encontrei essa linguagem quando eu percebi, nessa convivência com camponeses e camponesas, que eles também contavam histórias e que eles também tinham o seu ritmo, sua harmonia para contar as histórias, e que aquilo, naquele contar tinha uma beleza estética. Eu percebi ali nas entrelinhas quase um projeto literário naquela oralidade. E daí tentar aproximar essa maneira de contar da oralidade. É claro que ainda é escrita, é claro que há palavras que compõem uma linguagem literária, não é só oralidade, mas ainda assim eu acho que o projeto literário é um projeto muito baseado na oralidade. Sabendo disso, eu acho que em Salvar o Fogo não podia ir por outro caminho, tinha que ser por esse caminho. Mas aí escrever Salvar o Fogo também para mim, em determinado momento, eu comecei a escrever cerca de 1 ano depois que eu publiquei Torturado. Torturado ainda não era esse fenômeno de leitores, né? Que não tinha. Então, para mim foi tranquilo este começo. Mas no meio do caminho, neste percurso, aí aconteceu tudo o que aconteceu com o romance, né? Aquele boom de leitores, recebeu prêmios, uma pressão muito grande da imprensa, daqueles que falam de literatura, para que eu falasse sobre essas histórias. E teve um momento que eu disse: será que vão esperar que eu sempre entregue uma história como esta para eles, né? Eu disse: será que eu vou conseguir? Não, claro que eu não queria isto, mas teve um momento que eu disse: não, eu não posso me deixar pressionar ou ficar criando expectativas sobre o que querem que eu escreva. O que aconteceu com este livro é único. Aconteceu porque tinha que acontecer e aconteceu porque os leitores perceberam, adotaram essa história como uma narrativa que tem sentido para a sua vida de leitor, para a sua história, né? Então, eu não tenho nada com isso. Da porta da minha casa para dentro, eu sou o velho Itamar, que gosta de literatura, gosta de ler, quer escrever e que vai continuar a escrever. Eu sempre digo isso, meu projeto meu projeto de escrita não se resume a um livro. Eu não tenho um projeto de livro, de romance, de narrativa. Eu tenho um projeto literário, que é maior. Há muitas histórias, não sei se eu vou conseguir contar todas.
nem se todas merecem ser contadas, mas há outras histórias a serem contadas. E o que aconteceu com este livro é muito particular, poderia ter sido com qualquer outra pessoa também. E eu não devo ficar pensando nisto. Não é quando eu disse que se calhar foi mais fácil, é como a ideia da simplicidade. Tu dizes que o Torturado é uma história simples. O que eu achei neste livro é que há uma fluidez extraordinária das histórias. Algumas voltam para trás, há episódios que são repetidos, são vistos de outra perspectiva, mas há uma fluidez geral da história, que aliás eu associo à própria imagem do rio, porque o rio está sempre presente, não é? O Paraguaçu, com os saveiros que vão até à Bahia. E o Zé Mário descobriu que há saveiros em Portugal. Pois há. Na Caparica. Na Caparica, exatamente. E, bom, já aprendeste isso. Mas esta fluidez, eu imagino que é uma fluidez que dá muito trabalho e que se calhar parece evidente para quando se está a ler, mas no ato da escrita se calhar implicou muito trabalho ou também houve fluidez na própria escrita. Trabalho sempre. Nunca é fácil. Eu tenho uma rotina de escrita, para mim, eu estou num projeto de um romance, eu preciso escrever todos os dias, mas tem dias que eu escrevo 2 laudas, tem dias que eu escrevo uma frase, um parágrafo, e eu reescrevo muitas vezes. Eu acho que isso é ainda mais complicado, porque é você encontrar o tom daquela história, retirar aquilo que não é necessário, aquilo que não pesa para a história, que não faz diferença. É reescrever, iluminar outros pontos que precisam ser iluminados na história. Acho que procurar essa maneira simples de encontrar o leitor, isso não quer dizer que é mais simples para quem escreve, porque a gente precisa encontrar, de fato, o tom, a voz, né? É aquilo que nós chamamos de voz narrativa. Encontrar esse tom, essa voz, exige muito. O fato de ser uma escrita mais direta não quer dizer que seja mais simples para quem escreve. Ainda assim, eu sentia que era a maneira que eu precisava contar essa história. Ainda pensando nesse projeto estético, muito calcado na maneira direta das pessoas falarem, dessa maneira mais simples mesmo, das pessoas se comunicarem, ainda pensando dessa maneira. Eu acho que essa história precisava ser contada a partir desta voz narrativa. Mas isso exige muito de mim. Exige muito até porque o que eu leio nem sempre é contado da mesma forma, né? E eu gosto eu digo, enquanto eu escrevo, eu tenho que estar imerso em linguagem de todos os tipos. É música, é cinema, é literatura, sobretudo literatura. Como se estivesse a entrar no rio, não é? Exatamente, como se eu estivesse num rio de linguagem, né? Tudo importa para aquilo que eu escrevo. Tem escritores que dizem, enquanto eu escrevo, eu não leio nada para não me influenciar. Comigo já é o inverso, mas assim, eu não posso me influenciar. Eu tenho que mergulhar e manter o meu caminho, né? Eu tenho que nadar com meus próprios braços para chegar até este lugar. Mas ainda assim eu preciso estar imerso em linguagem, eu preciso estar em contato com a palavra, com versos, com a escrita, com outras linguagens também que me ajudam a compor essa história. Há um aspecto que eu achei particularmente interessante e gostava, não sei se tecnicamente tu podes falar um bocadinho sobre isso, que é, o livro começa por ser uma história de uma família com segredos, com ausências, com pessoas que se vão embora e não voltam, outros que vão e regressam, com tensões familiares fortíssimas e nós pressentimos que há todo um contexto para aquela vida e para a dificuldade e para a miséria em que eles vivem. E, nomeadamente, por exemplo, a mãe, quando pensa que os filhos, há um filho que nasce que é mais claro e que o estar a clarear é uma coisa boa. Portanto, numa família negra, mas que a mãe fica feliz quando os filhos são menos negros do que ela. E, portanto, há todo o contexto histórico está implícito. Mas depois há um momento, e eu não vou revelar porque eu acho que é particularmente belo,
em que o livro consegue passar para a dimensão histórica, digamos assim, em que de repente há um efeito literário que nos permite perceber de onde é que isto vem, nomeadamente a própria igreja que domina a aldeia veio de algum lado, veio de Portugal. E nós percebemos de onde as raízes históricas da dominação, da opressão, da servidão e até da própria escravatura, que esteve na origem... Inclusive na igreja. E né? na própria igreja, Sim. e no próprio lugar da igreja. Esse salto, digamos assim, entre a história concreta de uma família e o plano mais vasto da história, não é fácil de criar de uma forma orgânica, que não seja agora o narrador ou o escritor vai dar a sua opinião sobre a história. Isto foi um achado, sentiste que havia a necessidade de dizer isto e andaste à procura da maneira de chegar lá? Ainda estou sempre à procura dessa maneira. Não é fácil. Não é fácil. Porque senão pode soar parecer didático. forçado, não é? Pode parecer forçado. Mas é muito interessante porque acho que, de alguma maneira, isso já acontece em Torto Arado. E a última parte de Torto Arado é narrada por um espírito. Engraçado que quando eu concebi essa história, quando eu comecei a escrever, eu não sabia como ela terminaria. E eu achava que a terceira parte seria narrada pela terceira irmã, Domingas. Mas foi só na primeira frase, quando eu escrevi a primeira frase, que eu entendi que quem narrava essa última parte era um espírito, era uma encantada, que para aquelas personagens fazia todo sentido, porque aquela era a ontologia daquela comunidade, conversar com espíritos encantados, caboclos, é uma coisa que faz parte do cotidiano deles, mas para a literatura aquilo significou muita coisa, porque como aquela personagem, a Santa Rita Pescadeira, que conta a última parte da história, ela não tem começo nem fim, ela não é uma personagem humana, ela pôde atravessar o tempo e contar e iluminar a vida daquelas personagens que estão nas duas primeiras partes do romance a partir de uma perspectiva histórica. E eu estou contando tudo isso por quê? Porque tem uma frase nesta última parte que a Santa Rita, ela diz, porque ela é um espírito, então ela se apossa do corpo das pessoas para poder se manifestar num terreiro de jaré, no caso, mas poderia ser um terreiro de candomblé. Ela se apossa, né? Aqueles fenômenos de possessão. E ela diz, foi cavalgando o seu corpo, ela fala, que eu descobri que o passado nunca nos abandona. E o passado, nestas duas histórias e nessa próxima história que não é a próxima que eu vou publicar, mas é a próxima que eu quero encerrar este ciclo, este passado determina a nossa vida sem que a gente se aperceba, de fato. Coisas que vivemos, que fazemos hoje, não são condicionadas nem determinadas pelo hoje, nem pela vida que tivemos. Às vezes essa história vem de muito antes, sem que a gente se aperceba. E eu venho de uma família que é miscigenada, de uma família de muitas etnias, então a família de meu pai tem uma origem afro-indígena, a família de minha mãe tem uma origem afro-europeia. E, bom, viveram em contextos distintos e cada um teve suas histórias distintas. Neste lugar, a família que teve que conseguiu de alguma maneira alguma mobilidade social foi minha família materna. A minha família paterna, por suas origens, pelo lugar de onde vieram, não conseguiram isso. E durante um tempo a explicação que se dava nesses conflitos familiares, nas coisas que se conversava, é que eles não eram bons o suficiente para mudarem de lugar, alcançarem outros lugares nessa pirâmide social. E durante muito tempo essa explicação ela era definitiva, ninguém contestava isso. Mas aí, anos depois, claro, a coisa mais libertadora que pode existir para qualquer um de nós é a educação, é o conhecimento, é ter contato com os saberes, né? E o conhecimento, a educação me permitiu ter uma consciência
social histórica da condição deles que a vida comum, nem o dizer das pessoas me davam. E tudo que eles viveram e tudo que, consequentemente, eu vivi de dificuldades, dos traumas que meu pai carregava, que meus avós carregavam, todos esses traumas tinham uma origem muito, muito anterior. E uma origem que diz respeito à escravidão, uma origem que diz respeito ao genocídio indígena. É tão brutal que a gente nem se apercebe. Por exemplo, não há diferença física, fisiológica entre nós, porque raça é uma construção social. Ser branco e ser negro, ser branco e ser indígena, é uma invenção nossa, né? Biologicamente não há. Justamente para criar uma escala de valores que colocavam o outro em subalternidade. É a construção do outro, né? A Toni Morrison chama de outremização. Você está tornando o outro em outro para poder subjugá-lo. E ter essa consciência, para mim, ela foi determinante para que a história se iluminasse. Que a vida de muitas pessoas permanece desta maneira por conta de um peso histórico, né? E para mim, contar a história de Salvar o Fogo era isto. A partir de duas personagens, que é o Moisés e a Luzia, e mais tarde uma outra personagem, que eu não vou contar, se junta a eles, porque talvez seja uma personagem conhecida de vocês. A partir dessas histórias, que eu possa chegar a algo que é maior, que não pertence apenas ao Moisés, à Luzia, que é algo que pertence a nós, brasileiros, né? Que é uma história que reverbera numa história que é coletiva. Neste caso, os pontos se iluminam pelos dons que a Luzia guarda. Estes dons que é objeto de controvérsia, né? Que faz dessa mulher uma perseguida, estigmatizada pela própria comunidade. Os algozes delas, da Luzia, não são os senhores da terra, são também, mas não necessariamente eles. Não são as pessoas brancas, não é. Os algozes da Luzia está na própria comunidade, a sua comunidade afro-indígena, né? São as pessoas que absorveram esses saberes, essa maneira dicotômica, esse binômio de ver o mundo muito cristão, né? Dividir o mundo entre certo e errado, entre bem e mal, que substitui ontologias que eram mais complexas antes. Esta comunidade que reprime e que persegue a Luzia. E eu precisava contar essa história, mas ainda assim que essa história fosse iluminada por uma história maior. E é justamente os dons de Luzia, seja o fogo, ou seja as visões que ela tem em diversos contextos, que vão iluminar a existência daquela comunidade. Para mim ainda é este exercício que eu faço com a literatura. É a partir das vidas dessas pessoas tão singulares, contar algo que possa fazer sentido para um grupo maior, que possa fazer sentido para mim, que possa fazer sentido para os leitores, que nos remeta a uma realidade histórica e social que a gente descobre neste tempo ser relevante para entender quem somos. No caso do Moisés, os carrascos são mais, sim, são mais concretos, sim, e têm a ver com a igreja, neste caso com o mosteiro, que aqui é muito um símbolo também do domínio do homem branco sobre a comunidade. E de todos os tipos de abuso, o Moisés também sofre um abuso que hoje em dia, infelizmente, vimos a sabemos que foi mais ou menos generalizado, mas neste caso, há bocadinho dizias que a Igreja neste livro é uma personagem, e eu também eu concordo, eu acho que funciona como uma personagem. Não é o Dom Mateus, Dom Tomás em particular, é o conjunto da Igreja ali como símbolo de poder. E que tem a sua podridão e também depois tem a sua ruína. Porquê que escolheste a Igreja em particular como símbolo aqui de dominação? Acontece que neste lugar que figura como paisagem da história de Salvar o Fogo, há muitos anos, aliás, eu fiz a visita a um mosteiro que existe abandonado, um convento, na verdade, chama um Convento de Santo Antônio do Paraguaçu. E neste convento,
a história das pessoas que estavam ali à sua volta, da comunidade que existe à sua volta, estava intrinsecamente relacionada à história desse convento. Primeiro porque é um convento construído ainda no período colonial, no século XVII, e que existe, está lá a construção, as pessoas ainda fazem referência a este convento, a vida das pessoas está determinada em algum sentido pelo que o convento representa, ou seja, pelas terras que eles dominam, que exigem o pagamento do foro, as pessoas aqui, que lá estão, ou pela própria história, né? A história que carrega, a história de dominação e a história, uma relação muito forte entre a igreja e a escravidão, né? A Igreja Católica foi a instituição no Brasil colonial e imperial que mais detinha escravos. Não existia um senhor de engenho ou de qualquer outra de fazenda que tivesse tantos escravizados quanto a igreja. A igreja tinha mais escravizado. E ali havia uma história muito forte com este lugar, né? Para mim era impossível pensar uma história que era vivida nos dias de hoje, mas que foi condicionada por esse passado escravista, esse passado colonial, que a igreja também não figurasse. Ela está lá, a construção está lá, que ela também não figurasse como uma personagem importante. E para mim fazia todo sentido que que eu pudesse falar sobre toda essa violência, mas a partir dela, né? Até porque eu estou pensando no continente americano, a origem da América como nós conhecemos hoje, né? O apagamento de inúmeras culturas indígenas, ancestrais que existiam antes na América. Evangelização, não é? Exatamente. A diáspora africana para todo o continente americano foram 12 milhões de africanos que em 3 séculos atravessaram o oceano e ocuparam a América de norte a sul. Esse êxito só foi possível porque a igreja tinha um poder muito grande. E ela fez parte desse empreendimento de uma maneira muito, muito viva, participou ativamente disso. Tanto é que quando a gente pensa na origem da América, como nós conhecemos, a gente imagina embarcações chegando no continente americano, mas aquelas pessoas que desembarcaram não ergueram paredes e casas no primeiro momento. A primeira coisa que se colocou naquele continente foi uma cruz cristã. E essa cruz significou o apagamento de inúmeras culturas e saberes que existiam antes, né? É impossível pensar na história sem pensar no poder da igreja. E é tão sintomático, porque o Zé Mário falou aqui sobre a história de abuso que esse livro traz, abuso que nós conhecemos, né? Hoje, graças aos meios de notícia, a gente tem acesso ao que vem sendo revelado sobre a igreja, mas essa parece que é uma história dos nossos dias, mas se a gente for pensar na história da igreja, e aí pensando em Portugal, eu estou pensando no tempo das Inquisições, se a gente pensar no mundo, na América colonial, o papel que a igreja teve, esses abusos vêm de muito tempo, né? E eles tiveram outras formas no passado. E daí para mim era interessante que a igreja tivesse esse peso, até porque o fato daquelas pessoas habitarem o entorno de um convento não é aleatório. Eles não habitam porque só tinham aquele pedaço de terra para morar. Há uma relação de exploração que antecede até as pessoas que ali estão, que é muito mais antiga e que não foi rompida de todo, né? Não foi banida. Então, por isso era importante que a igreja aparecesse, e aparecesse com esse peso histórico, esse peso que é dado nesse sentido a ela. Há um outro aspecto técnico que gostava que explicasses, que no Torturado as duas primeiras partes correspondem a 2 narrações na primeira pessoa e depois há a terceira, que é o tal espírito. Neste livro, o livro começa por ser narrado pelo Moisés, depois é a Luzia e depois, a partir de uma certa altura, deixa de ser na primeira pessoa e passa para a terceira. Sim. E pronto, e há uma série de acontecimentos e de factos que envolvem a tal personagem que já vem do outro livro. Sim. E porquê que mudaste da narração na primeira pessoa para a terceira? Essa é uma questão que merece ser refletida, né?
E talvez tenha sido um caminho que eu tenha encontrado para contar essa história a partir de uma perspectiva múltipla, de olhares múltiplos. Não é nada novo na literatura, tá? Muita gente faz isso. Acho que a maior referência e a melhor referência que eu mas encontro... aquilo eu queria perceber dentro da lógica dentro do dessa livro, história. porquê? É o William Faulkner, né? Se a gente Sim. for ler O Som e a Fúria, se formos ler Absalão, Absalão, Luzes de Agosto, a gente vai encontrar um projeto narrativo, não vou dizer semelhante, porque seria muita presunção, né? Mas que tem múltiplos pontos de vista. E para mim era importante dizer o que estas duas personagens viam e refletiam sobre o mundo, e o que a gente percebe é que a visão deles é bastante limitada. Eles não são capazes de explicar o mundo todo, nem quem é o outro, aquele que é relevante e importante para ele. Nem o Moisés, nem a Luzia conseguem dizer, e os dois são muito importantes entre si, né? A vida dos dois está intrinsecamente ligada. E os dois ignoram coisas muito importantes. Coisas muito importantes sobre eles sobre mesmos. Os próprios. E daí eles se apresentam nesse momento, introduzem os leitores na história, e quando a narrativa assume um lugar mais distante, quando ela é narrada em terceira pessoa, o efeito é outro. Porque aí não há tanta preocupação com as limitações de cada um. Ali, os horizontes narrativos se abrem de uma maneira interessante. E o narrador ele pode iluminar pontos que numa narrativa pessoal, numa narrativa em primeira pessoa, não são iluminados, né? Isso já tinha acontecido em certa medida no romance anterior, porque a última parte, embora haja capítulos que são narrados pelo espírito, pela Santa Rita Pescadeira, há outros, como ela é um espírito, então sua gênese é muito mais complexa, porque há capítulo, no terceiro capítulo de Torturado, há capítulos que são narrados em primeira pessoa por ela, e ela está ali narrando, há capítulos que são narrados em terceira pessoa, mas não quer dizer que não é por ela, porque ela é um espírito, então ela tem uma certa onisciência que os outros personagens não têm. E há capítulos narrados em segunda pessoa, porque ela fala diretamente com os personagens que importam aquela história. E o efeito foi justamente este, eu acho que de iluminar pontos da narrativa que não foram iluminados a princípio. Da mesma maneira, em Salvar o Fogo, as duas últimas partes, essa é a perspectiva adotada, e esta é a perspectiva que, em parte, também iluminam coisas que não podiam ser explicadas. A Luzia, por exemplo, ela tinha visões, quando lavava as roupas no rio, do sangue, do vermelho. Aquilo não tinha uma relação direta com o hoje, mas tinha uma relação direta com o passado. A Luzia, quando chega no mosteiro queimado, já abandonado, ela vê poças d'água, e naquelas poças d'água... Está refletido o passado, não é? O passado se projeta como se fosse uma tela de cinema, mas ela não saberia explicar com a própria voz o que aquilo significa. E uma narrativa mais distante, em terceira pessoa, consegue situar o leitor, não de uma maneira didática, mas consegue situar ele de uma maneira mais orgânica ao todo da história. Então, encontrei nessa maneira de narrar algo que corresponde pelo menos ao que eu quero contar nessas histórias. Não quer dizer que eu sempre vá adotar este ponto de vista ou que sempre vá narrar da mesma maneira. Não quer dizer que a terceira parte tenha que ser sempre... Talvez a terceira parte ainda guarde um pouco para que tenha essa... Bom, há novidades na terceira parte, mas para que tenha essa perspectiva orgânica quando lermos as três histórias, que a gente ainda assim possa entender sobre o que elas dizem, né? Mas isso não quer dizer que eu vá escrever da mesma maneira. E uma última pergunta, e depois vou passar a palavra aos espectadores, que é, o primeiro livro passava-se no sertão da Bahia, este é no Rio, mas já perto quase da Baía de Todos os Santos. Podemos presumir mas há várias personagens que vão para a cidade, que vão para a capital, e há cenas passadas na capital. Podemos presumir que a terceira parte se passará em São Salvador? Sim. Se não toda a história, uma boa parte da história, sim.
E eu acho que está justamente porque eu tenho refletido sobre aqueles que estão na terra e que aos poucos têm sido despossuídos dessa terra, desterrados, né? Desterrados. Mas ainda não lancei luz sobre aqueles que estão absolutamente desterrados. Porque não tem nenhuma terra a que voltar. Nada, não tem um lugar para estar, para voltar. E estas pessoas, elas estão justamente na cidade. Então, acho que é inevitável. Bom, eu não conversei isso com a editora, depois ela vai me puxar a orelha. Vai dizer, a história vai por aí. Vai por aí. Bom, vou passar agora. Já tenho aqui perguntas para fazer dos espectadores lá em casa, mas dou a primazia, evidentemente, às pessoas que se deslocaram aqui esta noite. Já temos aqui uma pessoa com uma pergunta aqui na primeira fila e outra. Já lá vamos. Primeiro, esta senhora da camisola azul. Não sei se há algum microfone. Só um segundo. Na primeira fila, aqui na ponta. É preciso identificar. Já agora identifique-se. Olá, boa noite. Boa noite aos dois. Gostar muitíssimo. Acho que é uma oportunidade única de termos em Oeiras um escritor com tamanho peso. E gostava, a minha pergunta era no sentido de não se ter falado aqui do livro de histórias, do Dora Maar. Sim. Mas aproveita a oportunidade. Eu gostava muito que o autor falasse e, possivelmente, o 5º ou 6º livro será de histórias ou não? Dora Maar Odisseia foi editado aqui em Portugal ano passado. É um livro que reúne 12 histórias. Quase todas foram escritas, umas foram escritas antes de Torturado, outras foram escritas após Torturado. É um gênero narrativo que me atrai, o de contos. E parte dessas histórias foram publicadas num volume que se chama Oração do Carrasco, em 2017, que chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Mas ali acho que há maneiras diferentes de narrar, né? Há histórias distintas e histórias todas que tentam chegar ao mesmo lugar. Embora eu acho que as narrativas que estão em Dora Maar Odisseia, elas carreguem este peso da história, mas não de uma maneira tão direta. O que me interessa ali é a vida das pessoas, das mais diferentes pessoas que a gente pode encontrar no Brasil. Há histórias até que fantasiam um Brasil que não existe. Como a própria história de A Oração do Carrasco é uma fábula, é uma grande fábula, que pensa, por exemplo, no papel das polícias no dia de hoje no Brasil, né? De como existe a pele alva, que no Brasil é o que se diz, a pele alva e a pele alvo, né? Aqueles que são alvo da violência. Até histórias como a de Alma, que é uma história que, para mim, tem uma origem muito real, muito factível, embora ela seja toda imaginada. E eu brinco que Alma é a atriz-avó da Bibiana e da Belonísia, porque é a história de uma mulher que eu tive contato, porque eu conheci os descendentes, mas já sabe-se lá, a 8ª geração de descendentes dessa mulher, que pouca coisa se sabia sobre ela. É a história de uma mulher que foi escravizada, mas que fugiu do cativeiro e caminhou 400 quilômetros até chegar num lugar que não tinha fazenda, pelo menos não tão próximo. Ela encontrou um pedaço de terra livre e ali ela funda uma comunidade que começa com a própria família dela. A gente não sabe as razões que levaram esta mulher a fugir, né, do cativeiro. Bom, só o fato de ser cativa já diz por que uma pessoa precisa fugir. Mas há um crime, né, que faz essa mulher fugir. E ali há experiências muito contemporâneas também, como a própria história que dá título Dora Maar Odisseia, que é uma espécie de escravizada moderna, que ela é uma empregada doméstica e que ali está vivendo a sua própria odisseia, que é a jornada da casa onde ela trabalha para a sua casa, num caminho de ônibus, de trânsito, de violência, e ela vai vivendo uma história que nos remete à história de Homero, né? É uma aventura cruel,
e trágica, mas ainda assim uma aventura que remete, que toda vida, não é só Homero que é dotado de viver uma história épica, uma empregada doméstica também pode estar dotada de princípios e de valores e de experiências que também fazem da sua história uma história épica. Então, para mim foi uma experiência muito interessante a escrita destes contos. É capaz de algum dia eu voltar a esta forma, não sei se muito imediatamente, mas eu gosto do gênero conto. Eu acho que as pessoas ainda não se atentaram quanto ele pode ser interessante para o nosso tempo, num tempo de tanta velocidade, de tanta informação. Talvez seja aquele gênero que se encaixe melhor no nosso dia a dia, no trânsito, ou seja, espero um dia voltar, mas não tenho nenhum projeto a princípio sobre isso, não. Muito bem. Eu vou alternar as perguntas aqui das pessoas que estão aqui com as perguntas feitas pelas pessoas em casa e começo por uma pergunta da Sara Silva, que pergunta: da mesma forma que uma irmã acaba por ser a voz da outra, acredita que no Torto Arado o Itamar, mesmo que inconscientemente, procurou ser a voz de outras pessoas? Eu acho que não. Eu não queria, né? Pelo menos não está nos meus planos ser voz de ninguém. Eu falo por mim e as personagens falam por si. Eu só preciso ter sensibilidade de compreendê-las para falar sobre elas. Muito bem. E agradeço agora por respostas mais rápidas. Está bem. Também, porque eu tenho... Na segunda fila pode ser primeiro o senhor. Boa noite. Boa noite. Bom, não precisa identificar, meu nome é Gilberto Nascimento, já contei com o Itamar aqui na chegada. E parabenizo pela obra, né, pelo significado dela. E uma coisa que eu gostaria de ouvir, como o Zé Mário, né, colocou do caminho, principalmente do primeiro livro, né, mais conhecido, de sair lá do interior, não me lembro se tinha uma localidade também com a Tapera, mas de lá para o mundo. Eu queria ouvir assim, como é que é o caminho contrário, se você recebe, se você tem percepção de como é que ele volta para estes lugares, né? Sim. Se há manifestação, se ele, enfim, pondera, transforma, recebe críticas e coisas desse tipo. Acho que seria interessante ouvir. Obrigado e parabéns. Muito obrigado. Vez ou outra eu recebo informações, fotografias, leitores contam sua experiência dos lugares mais diversos, né? Uma das coisas que eu gosto mais quando acontece, quando essas narrativas de fato encontram as pessoas, os lugares e as pessoas que as inspiraram. Não que as personagens sejam inspiradas em uma ou outra pessoa, mas ainda assim pensando nesse contexto maior, né, de como essas histórias podem encontrar essas personagens. No caso de Torto Arado, como foi um livro que encontrou muitos leitores, que furou essa bolha, né, eu recebi muitas fotografias, mensagens, relatos de comunidades rurais que liam o livro e diziam, não, esta é a nossa história, né? Teve gente que me escreveu, eu achei isso bem curioso, e disse, você escreveu, não foi mais de uma pessoa, então pessoas de lugares diferentes, né? Aí disse assim, você escreveu a história do meu avô, da minha avó, não foi? Você escreveu. Aí eu até brinco, eu digo, não, se você acha que é a história do seu avô e da sua avó, então acolha, né, como a história do seu avô e da sua avó. Mas é um livro que de fato tem encontrado essas pessoas. E eu acho isso muito bom, é sinal de que a literatura não tem fronteira, né? É que a gente precisa encontrar a maneira de contar essa história para que possa, de fato, engajar essas pessoas. Mas isso aconteceu muitíssimo. Tem uma coisa que aconteceu, por exemplo, na região que inspirou Torto Arado, é que já há muitas pessoas que viajam para essa região e viajam muito inspiradas pelo livro e lá encontram guias, que são pessoas da própria comunidade, e pedem para fazer um passeio pelo Marimbus, um passeio para conhecer o Jaré, ou seja... Isso já acontece com muita frequência, mas aí já não são pessoas da localidade, né? Pessoas de fora. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas da localidade já se apropriaram dessa história e dizem
Torto Arado se passa na Chapada, estamos na Chapada, vamos fazer esse passeio. Ou seja, as pessoas já se apropriaram disso de alguma maneira. Mas eu estou pensando, no Brasil, de uma maneira mais abrangente, de norte a sul do país eu percebo isso. Por onde eu passo, por exemplo, sempre tem alguém do movimento dos Sem Terra, que está lá para prestigiar e leva a bandeira e fala comigo e procura conversar comigo. E todos acolheram essa história como parte das histórias delas também. Muito bem. Em casa, o André Filipe diz: no Dia Mundial do Livro, 23 de abril, Lula da Silva recomendou a leitura do Torto Arado nas redes sociais, com a seguinte frase: ler é um ato político. Não é por acaso que nossos adversários atacam com tanto ódio o saber. A educação foi e será sempre a nossa principal forma de resistência. Esta publicação teve mais de 50 mil reações, mais de 8 mil comentários e 5 mil partilhas. 3 perguntas. A primeira, mais prática. Impactou as suas vendas do romance, esta publicação? A segunda, qual para si a importância de figuras públicas, nomeadamente políticos, recomendarem ou partilharem as suas leituras? Recordando que Obama, anualmente, publica a lista das suas leituras nas redes sociais, por exemplo. E a terceira, entende a literatura como uma forma de podermos ser mais clarividentes, mais lúcidos enquanto cidadãos? Muitas perguntas, né? Vou tentar responder rapidamente. Pode ser uma resposta abrangente. Eu vou tentar responder rapidamente. É engraçado sobre... Lula indicou um pouco antes, acho que em 2021, um livro. Eu não consigo perceber se teve uma mudança, se teve mais vendas por isso, mas eu acho que ele é um bom garoto propaganda, né? Porque, de fato, estimula as pessoas. Olha, ele está lendo isso, então vamos ler também. É bem curioso, porque ano passado, naquele período de turbulência da eleição, depois da eleição, teve, acho que, se não me engano, foi o feriado, acho que o feriado da República, 15 de novembro, as eleições já tinham sido decididas. Bom, na cabeça de alguns, de outros não. E o país estava meio conflagrado, tinha greve de caminhoneiros, rodovias paradas, e ele indicou novamente. Não indicou só Torto Arado, indicou um outro livro, além de Torto Arado, indicou um livro da Ana Maria Gonçalves, que é Um Defeito de Cor. E é muito engraçado, porque para a gente entender como está obedecendo... O que pode provocar um aumento de vendas, a gente vai para os e-commerces, né? No Brasil, o mais famoso é a Amazon. Então, depois que ele indicou, aí o livro subiu para o primeiro da Amazon, mais vendido. Bom, apareceu este ano uma matéria sobre Salvar o Fogo, eu fui com a jornalista, passamos 4 dias que virou 9 minutos na TV. E num programa de maior audiência que vai ao ar aos domingos, que é o Fantástico. E aí depois que aparece no Fantástico, aí os livros vão lá para cima, ou seja, talvez ele tenha contribuído um pouco para isso. A segunda pergunta era sobre se é importante que os políticos façam, como o Obama, por exemplo. Sim, eu acho que isso é um grande estímulo. Ou figuras públicas. Eu já fui atrás de livros que o Obama indicou, e eu disse, por que o Obama está indicando este livro? Eu quero conhecer. E não te arrependeste? Não me decepcionei, eu gostei, inclusive. 2, pelo menos 2 que eu li foram o Obama que indicou. Eu acho importante, até porque a gente precisa retirar a leitura desses espaços sacramentados, sacralizados como os espaços de leitura, e dizer que leitura pode ser ato de qualquer pessoa, de qualquer origem. Já me não tiraram foto, porque seria uma invasão, mas 2 pessoas já me disseram: São Paulo infelizmente tem um contingente de população de rua imensa, né? São mais de 20 mil pessoas, 40 mil pessoas, eu não sei, e já disseram: olha, eu passei em tal lugar, tinha um morador de rua dormindo no colchão e tinha um Torto Arado do lado. É sinal de que ele estava lendo, né? Ou seja, acredito, eu penso. Eu acho que os políticos, aqueles que podem falar de leitura, de literatura, devem sim indicar, é importante. E a última? A última era... se entendes que a literatura pode ser uma forma de podermos ser mais clarividentes, mais lúcidos enquanto cidadãos. Com certeza. Talvez ela não tenha essa função, mas no fundo ela se reflete nisto.
Eu costumo dizer que a experiência da leitura, é impossível imaginar literatura sem o leitor, né? É uma experiência, é uma engrenagem, na verdade, porque a gente escreve, reflete, pensa a história, mas o livro sozinho ele não é muita coisa. Mas quando ele encontra o leitor, encontra o corpo do leitor, e encontra literalmente o corpo do leitor, porque quando a gente lê, a gente se emociona. Essa história a gente lê com os olhos, ela se projeta aqui na mente, a gente imagina os personagens, os cenários, os eventos sendo encadeados. A leitura é um ato que exige muito engajamento de quem lê. E a gente não sai incólume de tudo isso, a gente sai afetado, para o bem e para o mal, né? Eu prefiro imaginar que a maior parte é para o bem, né? Eu penso, a maior parte é para o bem. A gente sai afetado de uma maneira, porque a gente se coloca no lugar da personagem. Eu acho que isso cria empatia, isso permite que a gente viva a vida do outro, que a gente jamais viveria num contexto diverso. Você não precisa declarar sua origem étnica, sua origem nacional. Você não precisa dizer se é homem ou mulher. Você apenas pega um livro e lê. E não importa também se o livro traga nada disso, mas ainda assim você pode ter um contato com essa personagem que vai lhe fazer olhar, observar o mundo de uma maneira diferente. Muito bem. Temos uma última pergunta. Mais duas perguntas, mas depois são mesmo as últimas duas. Força. Boa noite, Itamar. Eu pensei assim, que fala calma, que pessoa suave. As primeiras vezes que eu ouvi você dando entrevista. Eu permaneço assim? Pois é, a minha pergunta vai nessa essa fala faz com que a gente preste mais atenção ainda ao que você fala, né? O conteúdo da sua fala. Até uma pessoa num grupo de leitores comentando sobre Salvar o Fogo falou que você é muito dócil. Recentemente, entretanto, nós tivemos um Itamar mais vigoroso, né, defendendo a sua literatura. E aí eu queria saber o quanto de Luzia há nesse Itamar. E assim, se nós poderemos ver numa próxima obra uma atitude mais política, né, em razão do incidente até, ou se não, você vai tentar realmente manter completamente separadas as coisas. Deixa eu ver. Agradeço a pergunta. É só uma casca, né? Essa maneira de falar, essa forma de se comunicar, claro. É a minha maneira de fazer. Eu consigo fazer a maior parte das vezes. É a maneira como eu me sinto bem, né? Para me comunicar, para me expressar. Acho um pouco que aquilo que eu escrevo reflete um pouco essa como eu poderia chamar, essa harmonia, talvez, com tudo, com o todo. Mas aqui dentro tem um furacão, uma tempestade, né? Se não tivesse também, talvez eu nem sentisse vontade de escrever e não trouxesse à luz histórias que não são necessariamente dóceis, nem suaves, são histórias duras e eu tento guardar em mim um pouco de raiva, de revolta. Por quê? Eu acho que a raiva permitiu que meus antepassados sobrevivessem a uma violência que era generalizada. E eu sinto que eu preciso cultivar um pouco dessa raiva, ainda que ela não venha a público, eu espero que ela nunca precise vir. Mas se for necessário, ela virá. Porque, de fato, somos sobreviventes e só sobrevivemos porque cultivamos um pouco disso. Eu não sei se eu respondi. Se nós podemos esperar... Esperem coisa pior. Esperem o pior. Muito bem, então a pergunta final está ali ao fundo. Força. Boa noite, me chamo Poliana. E, por acaso, assim... Sou do Brasil, né? Trabalho aqui também na Câmara. Quero parabenizar aqui pela iniciativa, que é muito importante. E estudei na UFBA, Itamar. Que bom. Então, assim, quando você... Minha alma mater. Exatamente.
Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, fazia sociologia, e meu irmão estudou, por acaso, geografia com você também. Olha. Então, assim, de que medida... E eu percebo, e li os 2 livros, que o que você escreve é um estudo etnográfico, assim, né, sobre muitas questões e de tudo que você também deve ter aprendido no meio acadêmico. E a pergunta é, em que medida, assim, a universidade, no caso, né, a sua formação em geografia, lhe substanciou, né, para estar hoje como um grande escritor, vamos colocar assim, que desponta aí de forma brilhante, nessas histórias tão verdadeiras e reais, né, do nosso povo. Então, em que medida a geografia lhe trouxe aí esse escritor? Lhe transformou nesse escritor? Obrigado. Eu fui parar na geografia porque os livros de literatura acabaram na biblioteca da escola e restou geografia e história. E eu tinha um compromisso com meus pais de satisfazê-los em relação à minha formação. Porque quando eles descobriram que eu escrevia, isso eu deveria ter para 8, 9 anos, entraram em pânico, né? Porque primeiro vínhamos de uma classe baixa e não havia escritores no nosso meio. Então disseram, esse menino vai morrer de fome, porque ele, imagine, ser artista, não existe artista no nosso meio. E eu fui seguir esse caminho, eu fui estudar outras coisas. E por que geografia? Justamente porque eu passava muito tempo na biblioteca da escola e já lia aqueles... Não tinha grande coisa de romances e literatura na biblioteca, eu já tinha lido todos, e restaram os livros de história e de geografia. E eu disse assim, não, mas a geografia é uma experiência um pouco parecida com a literatura, porque eu estou conhecendo lugares distantes, culturas distantes, sociedades distantes, e aí fui cursar geografia. Bom, estudei, achei que eu ia ser professor. Eu cheguei a ser professor por 2 anos, mas depois fui trabalhar como geógrafo mesmo no campo. E aí sempre que me fazem essa pergunta, eu penso que, eu lembro que, bom, no fundo, embora eu tenha me dividido, né, eu guardei a literatura e fui fazer as coisas que meus pais queriam, só há um Itamar. E é esse Itamar que se interessou por tudo, se interessou por geografia, pela antropologia, pela sociologia, pela filosofia. E é inevitável que isso também não se reflita na literatura que ele escreve. Eu não consigo imaginar as coisas de uma maneira distinta, né? Eu sou atravessado por tudo aquilo que me compõe, que eu estudei. Muito bem, muito obrigado pelas perguntas e pela vossa presença esta noite, e obrigado também aos espectadores lá em casa. Sobretudo, muito obrigado, Itamar, por esta conversa. Obrigado, e por nos Zé falares Mário. deste livro. E, claro, vamos ficar à espera da terceira parte, que já revelaste um bocadinho, mas pronto, será se calhar bastante diferente. Não sei se é daqui a 2, se é daqui a 3 anos. Leva o tempo que for preciso. Sim. Muito obrigado e até à próxima sessão do Café com Letras em outubro. Muito obrigado. Boa noite.